Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje a gente vai voltar a falar de economista brasileiro, naquela nossa alternância aí entre estrangeiros e brasileiros. Não esquece de, antes de eu falar do conteúdo, não esquece de curtir se você gostar do vídeo, de divulgar e de apertar aí o sininho para ser avisado sobre novos vídeos papos. Eu não sei como é que faz o plural desse negócio, videopapo, vídeos papo, deixa eu vídeos papo. Sobre economia e economistas. Então hoje eu tinha falado do Ilan Goldfein. Ilan hoje é presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, lá em Washington. Primeiro brasileiro, acho que é a história do BID, né? Assumir a presidência do BID, tem uma competição aí entre os representantes de vários países e tal. O Ilan foi o escolhido, uma larga maioria dos votos, para presidir o BID por 5 anos. Ele já está lá quase um ano, se eu não me engano. Bom, Ilan começa a carreira dele no MIT, fazendo doutorado no MIT, uma época que tinha bastante latino-americano importante fazendo doutorado no MIT. A gente vai falar de algum deles depois, em algum vídeo futuro. Ele termina o doutorado ali nos anos 90, vai virar professor numa faculdade pequena nos Estados Unidos, mas não fica muito tempo lá. Se junta rapidamente ao time do FMI. O FMI tem um programa para pessoas que acabaram o doutorado, né? Jovens, assim, no sentido dilatado da palavra, né? Acho que até 32 anos o cara consegue entrar nesse programa. O Ilan entra, passa um tempo no FMI, publica os working papers dele lá. Ele tem inclusive alguns trabalhos com a Eliana Cardoso, que na época também estava em Washington, no Banco Mundial. Nossa economista que virou escritora, né? A Eliana conhece profundamente literatura e agora se enveredou há alguns anos já para escrever livros mesmo, de romance. Bom, voltando ao Ilan, eu te falo da Eliana um outro dia. Voltando ao Ilan, o Ilan passa um tempo no FMI, depois vai para o Brasil, volta para o Brasil. Muita gente faz essa trajetória, né? Passa alguns anos, pega uma experiência e volta para o país de origem. Ele chega no Brasil, ele se junta ao time da PUC, como professor da PUC, fica um tempo lá, mas ele logo vai para o Banco Central. Então, o Ilan vai para o Banco Central, passa alguns anos no Banco Central, participa da transição do Banco Central do governo Fernando Henrique, do segundo governo Fernando Henrique para o governo Lula, né? Então ele começa ali com Armínio Fraga na presidência, depois trabalha um tempo para o Meirelles, é diretor de política econômica. Então o Banco Central tem algumas diretorias mais ligadas à macroeconomia, né? E outras mais ligadas à regulação e questões administrativas. As três diretorias são política econômica, política monetária e a de assuntos internacionais. São normalmente os três macroeconomistas tradicionais que estão nessas posições, né? Então o Ilan fica um tempo lá, sai, depois vai para o setor privado, trabalha num fundo primeiro, com o Armínio Fraga, depois monta Ciano, depois vai e desemboca no Itaú. Ele fica um bom tempo no Itaú, como economista-chefe no Itaú, liderando a área de pesquisa. O Itaú é um banco que faz bastante pesquisa econômica aplicada, né? Claro, não para mandar para jornais acadêmicos e tudo, mas tem um time grande, tem um time de excelência. Eu conheço vários colegas e ex-alunos que estão lá. O Ilan fica um bom tempo como economista-chefe, não vou lembrar o número de anos, mas é um bom tempo. Depois volta para o Banco Central. Aí ele volta para o Banco Central, agora como presidente, com o governo Temer, né? Quando a Dilma sai, o Temer entra e chama o Ilan para ser presidente do Banco Central. Ele monta uma equipe super forte. E a principal tarefa naquela época era assim, eles herdam uma inflação alta, né? Bem acima da meta. Então é um Banco Central que, e curiosamente, não sobe o juro, porque o juro já tinha sido elevado no final do governo Dilma, né, para lidar com a questão da inflação, mas eles seguram a taxa de juros, recebem bastante calor, na verdade, né, o pessoal querendo que os juros começassem a baixar, porque a inflação estava baixando. Eles seguram os juros mais altos por um tempo. Eu me lembro das palavras que acho que o Ilan usou na época: era, precisamos quebrar a espinha dorsal da inflação. Só depois que a coisa estiver bem ancorada que a gente vai... Então é um Banco Central durão nesse sentido, traz a inflação para baixo. E aí depois de um tempo o governo Temer obviamente acaba, o Ilan faz rapidamente a transição com o Bolsonaro e sai, passa um tempinho no setor privado e aí é convidado para ser diretor do hemisfério ocidental do FMI. Então você está vendo a trajetória do cara, né? Academia, aí depois instituição internacional, instituição de ensino no Brasil, depois pula para o Banco Central. Depois do Banco Central vai para o setor privado, também criticando todos aqueles boxes, né? Todas as caixinhas, fala assim, ó, passei por isso, passei por isso.
aí volta para o Banco Central como presidente, passa um tempo rápido no setor privado, como presidente do conselho do CF, First Boston, e aí o Ilan volta de novo para uma instituição, meu português está ruim hoje, né? Volta para uma instituição internacional, que é o FMI, só que agora como diretor do hemisfério ocidental, fica um tempo lá, tem que lidar com o legado de um programa complicado, que foi o programa da Argentina, né? Uma situação difícil. Mas é indicado depois, o Paulo Guedes indica o Ilan chega a ficar nem um ano, acho que 11 meses no FMI, ele tem que se afastar, porque ele entra nesse processo, que é um processo político, né? Para a escolha do presidente do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, de diretor do FMI, quando ele finalmente ganha a eleição no BID, um processo de votação lá, ele sai do FMI e vai para o BID, que é onde ele está até hoje. Se for acompanhar o Ilan no Twitter, aí você vai ver, ele está viajando para tudo quanto é lugar, iniciativas do BID em vários cantos da América Latina e outros lugares do mundo também, mas principalmente na América Latina, que é o foco, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. É isso daí, uma carreira meio que, uma ascensão meio rápida, né? O Ilan, quando ele entra no Banco Central, ele é muito novo. E antes dos 60 anos, o cara já é presidente do BID. Não é todo mundo que consegue uma carreira tão rápida, mas além de tudo, eu queria terminar dizendo que eu conheço o Ilan pessoalmente, ele é um economista que as pessoas gostam dele, né? Então, normalmente, os economistas de muito sucesso, às vezes, sobem na cabeça, o cara fica um pouco intratável, etc. Não é o caso do Ilan, ele está sempre disposto a ajudar todo mundo, ele é um cara curioso, não é aquele cara que usa a posição dele para, sabe, porque muita gente, a verdade é que o cara às vezes nem se torna uma pessoa antipática, mas não ouve muitos outros porque já está numa posição tão alta que... O Ilan não, um cara simples, um cara que está disposto a escutar, que quer ouvir, aberto à conversa, hábil, né, politicamente, conversar com as pessoas, e um sujeito legal, um cara bem legal, que eu acho que faz a diferença para a gente, os economistas que estão em posição mais abaixo na carreira, e ver um brasileiro assim, numa posição de destaque, um cara legal, é importante e é motivador, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo Fala Dudu com o Economista Estrangeiro.